A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, hoje, dia 6 de setembro de 2024, estamos cultuando a Deus através da sua doutrina, na meditação que realizaremos no dia de hoje. E nós sempre procuramos trazer uma notícia importante da semana e fazer uma reflexão dela em relação à palavra de Deus. Mas antes de nós iniciarmos, eu gostaria de fazer uma oração com você, com a sua família, para que Deus possa te abençoar nessa meditação. Vamos fazer essa oração? Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor. Pedimos da Tua graça, Senhor. Enche o nosso coração do Teu conhecimento, nos dá a alegria da Tua salvação. Abençoa a casa dos Teus servos, família dos Teus servos, Senhor, é o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. O IBGE publicou hoje o censo, dados do censo relativos ao ano de 2022. E uma das notícias foi que pelo menos 72 mil brasileiros vivem em barracas ou em outras estruturas precárias nas ruas. Ou seja, nós temos isso em 2022, já se passaram 2 anos, lembrando aos irmãos, haviam 72 mil brasileiros moradores de rua. Número que deve ter aumentado consideravelmente nesses últimos 2 anos. Quando andamos pelas ruas, podemos identificar essa miséria humana. Pessoas dormindo nas calçadas, no tempo frio que estamos hoje, alguns morrendo de frio, homens, mulheres, crianças, vivendo de restos de comida, latas de lixo, lixões e da caridade do próximo. O que o mundo está fazendo a respeito? O que os governantes do mundo estão fazendo a respeito? Um dos representantes mundiais, a ONU, Organização das Nações Unidas, ela, há alguns anos atrás, ela criou a chamada Agenda 2030. Essa Agenda 2030, ela é chamada assim porque foi incluído 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis, que eles chamam de ODS, para
serem colocados em práticas pelas nações, e esses objetivos deveriam ser alcançados até o ano de 2030. Eu quero chamar a atenção para o objetivo número 2, que fala em fome zero. Acredite, se puder. Fome zero até 2030. E a agricultura sustentável é o objetivo número 2, focado em acabar com a fome e alcançar a segurança alimentar. Tem também como objetivo melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. Eu vou escrever alguns pontos principais. Primeiro, erradicar a fome. Garantir que todas as pessoas, especialmente as mais vulneráveis, tenham acesso a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano. Pergunto eu, você tem visto isso? Segundo, acabar com todas as formas de má nutrição. Isso inclui atingir metas específicas para reduzir a desnutrição crônica e aguda em crianças menores de 5 anos, além de atender às necessidades nutricionais de adolescentes, mulheres grávidas, lactentes e pessoas idosas. Outra vez eu pergunto, você tem visto isso? Terceiro, aumentar a produtividade agrícola. Aqui está falando dos pequenos agricultores. Dobrar a produtividade e a renda dos pequenos produtores de alimento, especialmente mulheres, povos indígenas, agricultores familiares, pastores e pescadores, por meio de acesso seguro e igual à terra, recursos produtivos, insumos, conhecimento, serviços financeiros e mercado. Essa é o objetivo número 2 da ODS, da Organização das Nações Unidas. Você acredita que esses objetivos vão ser cumpridos pelas nações até 2030? Você acredita que a pobreza, a fome e a desnutrição vão ser banidas aqui do nosso Brasil até 2030? Esse é o objetivo dos governos humanos, pelo menos no papel. Mas quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós vemos um quadro completamente diferente. As profecias bíblicas nos trazem uma realidade muito mais dura do que essas palavras bonitas. O que fala a palavra de Deus? Nós poderíamos ver muita coisa, mas eu quero examinar primeiramente apenas 2 versículos da palavra de Deus no livro de Apocalipse, Apocalipse 6, de 5 a 6. O livro de Apocalipse fala sobre o final dos tempos que se aproximam. Se você quer se aprofundar mais a respeito, eu tenho aí no meu canal uma playlist sobre o livro de Apocalipse, começando do capítulo 6. Ainda não terminei
essa playlist, você pode acompanhar, tem 29 estudos, que você vai paulatinamente tendo uma visão geral dos acontecimentos principais após o arrebatamento da igreja. E entre eles a Bíblia fala sobre 7 selos, e nós vamos ler sobre o terceiro selo. Os selos abertos são julgamentos de Deus sobre esta terra. O versículo 5 diz assim: havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. Eu ouvi que parecia uma voz no meio de 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite. Então nós vemos uma linguagem figurada que nos parece de fácil interpretação, pelo menos esse trecho. A balança na mão do cavaleiro sobre o cavalo preto indica o racionamento de alimentos. João, lá na ilha de Patmos, estava prevendo tempos futuros. Nós estamos na iminência do arrebatamento da igreja, e depois vai seguir 7 anos de grande tribulação sobre esta terra. E um dos sinais terríveis da grande tribulação é a fome, a pobreza. Os moradores de rua vão aumentar muito desses 72 mil que vemos no Brasil atualmente, infelizmente. É o que diz a palavra de Deus. A balança na mão do cavaleiro sobre o cavalo preto indica racionamento de alimentos. Cada vez mais vai ser difícil comer. Você ganhar para o próprio sustento. Essas pessoas que estão na rua é uma clara evidência que a palavra de Deus vem se cumprindo. Você que tem já alguns anos de vida sabe muito bem disso. Eu, quando era criança, não víamos mendigo na rua. Um ou outro, muito raro. Tanto que as mães costumavam assustar os filhos dizendo: olha, vem o velho do saco, o homem do saco, que era algum mendigo que às vezes passava na rua, raramente. E as mães usavam a figura daquela pessoa para assustar as crianças. Hoje, nós não saímos nas ruas sem encontrarmos 4, 5, 6, dependendo do percurso, até 10 mendigos pelo caminho. Pessoas que não têm o que comer. A palavra de Deus diz lá: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, indica a inflação galopante. Vivemos um período inflacionário. Algumas nações estão completamente destruídas por causa da inflação. Por exemplo, a nossa vizinha Argentina, a Venezuela. E isso, que tudo indica, pode alcançar também a nossa nação. Mas tem uma palavra de consolo. Diz aqui, no final do versículo 6, não danifique o azeite e o vinho. O azeite é símbolo na Bíblia do Espírito Santo,
e o vinho, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Não toque na igreja. A igreja vai ser poupada desses dias negros que virão sobre a face da terra. Milhões de pessoas, diz o livro de Apocalipse, morrerão de fome. A miséria vai aumentar muito. A ONU diz, vamos erradicar a pobreza. E João, em Patmos, há 2000 anos atrás, profetizou sobre os dias que vivemos e estaremos vivendo futuramente. Miséria na humanidade. Os homens cada vez mais mesquinhos, produzindo a miséria humana. Mas eu gosto sempre de deixar alguma coisa prática para nós. O que fazer nos dias de hoje, diante desse quadro que estamos vivendo? Mateus 26:11 diz assim, as palavras de Jesus, porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Esse versículo ele está inserido num contexto em que uma mulher derrama um perfume caro sobre Jesus. E os discípulos questionam o desperdício de um unguento, que era esse perfume valioso. Eles estavam sugerindo que Jesus poderia ter vendido o perfume, a mulher poderia ter vendido o perfume e dado aos pobres, em vez de levá-lo para adorar Jesus. Jesus responde com uma frase que nós acabamos de ler, não é? Vocês têm sempre com vocês os pobres, mas a mim vocês não têm sempre. E isso nos traz a constatar algumas coisas. Primeiro, a importância da realidade da pobreza. Jesus reconhece a realidade contínua da pobreza no mundo. Vamos ter pobre até o fim. Porquanto sempre tendes convosco os pobres. Isso é uma chamada para nós, para a ação social, para a compaixão. Nosso coração deve se compadecer diante de tanta miséria. Nós podemos sim fazer alguma ação social, ter compaixão por essas pessoas, mas tendo consciência que a situação não vai melhorar. A segunda coisa que nós observamos aqui é a importância da presença de Jesus. Tem um hino que diz, sem Jesus não dá, não dá. Você não pode enfrentar tanta pobreza, tanta miséria humana, se você não sentir a presença de Jesus com você. Mas a mim não haveis de ter sempre. Se você está ouvindo esta palavra e ainda não tem Jesus no coração, é importante que você aceite Jesus. Confesse seus pecados, peça perdão a Deus. Deus ama você e quer que você saia dessa situação de miséria espiritual, porque há uma pobreza física, mas há uma pobreza bem pior que é a pobreza espiritual. Portanto, é importante nós termos Jesus no coração, senão não aguentamos enfrentar a realidade da miséria que estamos vendo aos nossos olhos. E isso fala da importância das prioridades espirituais.
Jesus, de maneira nenhuma, está desvalorizando a importância de ajudar os pobres, mas está enfatizando as necessidades de discernir momentos espirituais e significativos. Jesus está voltando, por mais que as nossas ações sociais sejam positivas, a profecia bíblica deixa claro que nós não vamos resolver isso pelas nossas próprias mãos. Para nós nos livrarmos disso, temos que ter Jesus no coração para podermos olhar com comiseração para os pobres e ajudá-los da maneira que nos for possível, mas na certeza que as profecias bíblicas estão se cumprindo e que Jesus vai poupar a sua igreja de dias piores que virão. Infelizmente, a Agenda 2030 não vai ser possível ser cumprida, segundo eu entendo, à luz da palavra de Deus. Mas o amor de Jesus pode aumentar no seu coração. Só aqueles que vivem no Espírito poderão enfrentar as intempéries da vida que estão surgindo cada vez mais claras aos nossos olhos. Que Deus te abençoe, que te dê força, que nunca falte o pão na tua casa, que você possa ser abençoado. E se você estiver passando já alguma dificuldade nessa área, coloque agora diante de Deus para Deus te livrar dessa ira futura, te abençoar, reverter um quadro negativo e tornar a tua vida mais tranquila até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero orar por você, pela sua família, pelos pobres desse mundo. Senhor meu Deus, aqui estamos diante desse quadro terrível, Senhor, que é a miséria humana se espalhando por todas as cidades do nosso Brasil e em grande parte do mundo, Senhor. Tem misericórdia dessas pessoas, Senhor, que estão desabrigadas, sofrendo consequências de um mundo mau, um mundo egoísta, de homens corruptos, que destrói empregos, destrói planejamento de saúde, de nutrição, roubam o dinheiro das nossas crianças. Portanto, vemos esse quadro tão miserável no mundo atual. Abençoa, Senhor, levanta governantes que possam ainda trazer algum conforto para essas pessoas famintas, Senhor. Ajuda a tua igreja, Senhor, a enfrentar esses momentos com sobriedade, ajudando os pobres, acolhendo o necessitado, trabalhando em causa justa, Senhor, diante de Ti. Mas, sobretudo, Senhor, que nós não percamos o ânimo nem a fé, aguardando a bem-aventurança da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos livrará desta ira futura. Abençoa os teus servos que estão nesta meditação, família dos teus servos. Não deixa o pão faltar na casa dos teus servos. Transforma situações,
Ajuda-os, Senhor, nas suas dificuldades, Senhor, para que o teu nome seja engrandecido através do testemunho das tuas bênçãos na vida dos teus servos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.